Olá, nono ano. Vamos aqui para o nosso último vídeo explicativo, né? E disposição do conteúdo globalização e neoliberalismo, né? O mundo capitalista, o mundo em que vivemos consumista, né? O mundo das empresas multinacionais e o mundo interligado em que vivemos, tá? Então vamos aqui trabalhar as questões sobre globalização e neoliberalismo. Depois nós só teremos vídeo de revisão. Desejo boa atividade, boas provas, né, para vocês aí neste ano que está se findando, chegando ao fim, né? Então aqui é o nosso último conteúdo da quarta unidade. Então, o processo de globalização, as políticas econômicas na América Latina. Aqui estão as nossas habilidades a serem trabalhadas. E vamos começar o nosso slide. Vamos começar com, de fato, o que é a nova ordem mundial. Quando você escutar o nome nova ordem mundial, é exatamente um mundo multipolar, né? A nova ordem mundial é o capitalismo na prática. Então, nós sabemos que temos o capitalismo financeiro, capitalismo industrial, capitalismo comercial, e nós temos, regendo todo esse processo, né, as grandes potências do mundo, né? Então, o mundo ele está interligado em relação à comunicação, aos transportes e principalmente às redes. Hoje, se faltar a internet, você já fica o quê? Perdendo dinheiro, porque você não conseguiu fazer um comércio, não conseguiu se comunicar. Quando dá uma pane geral na eletricidade ou na internet, a pane realmente se torna mundial, porque as pessoas estão conectadas e mantendo esse mundo consumista, capitalista. Então essa multipolaridade ela ocorre no pós-fim da Guerra Fria. O mundo ele deixa de ser bipolar, capitalista e socialista, ele passa a ser multipolar, e a ordem mundial que prevaleceu foi o sistema capitalista. Por isso que nova ordem mundial. Então, velha ordem seria o que, professora? A velha ordem foi a Guerra Fria, foi a bipolaridade. Agora nós estamos na nova ordem mundial, na multipolaridade. E a partir daí a gente vive um mundo globalizado, né? Nós estamos conectados. Se está passando um jogo da Copa do Mundo, se está passando um jogo da Olimpíada, você consegue ver em tempo real, em qualquer lugar do mundo. Se eu quero comercializar um produto, o made in China, made in Brasil, você consegue levar esse produto e exportar para qualquer lugar. Ele vai em contêineres no navio, ou ele vem em aviões cargueiro, mas você consegue estar conectado ao mundo, não só no meio de comunicação, mas como transporte e economia. Então a globalização é esse efeito, essa internacionalização do comércio e não só do comércio, como também essa integração econômica e política no mundo. Se acontece um fato aqui, a quebra, a Bolsa de Valores daqui vai afetar a Bolsa de Valores de outros lugares do mundo. O mercado é um efeito dominó. O que acontece aqui não morre aqui não, tá certo? Ele é geral, os efeitos são sentidos no mundo todo. Então, a globalização é um termo elaborado na década de 1980 para descrever o processo de intensificação de quê? Da integração econômica e política internacional, marcado pelo quê? Pelo avanço do transporte e dos meios de comunicação. E é o que caracteriza o que nós chamamos de mundialização, tá certo? Então, se eu puder substituir o termo globalização, eu vou substituir pelo quê? Por mundialização. Mundialização do comércio, da economia. E todo esse contexto acontece no que nós chamamos de neoliberalismo. Neo significa novo. Liberalismo seria o quê? Esse neoliberalismo, a não intervenção do Estado na economia, mas ele intervém apenas para dar uma vida básica para a sua população, para a sua sociedade, o Estado. Mas na prática não é assim que funciona, né? Mas seria diferente do liberalismo econômico, por quê? Porque o neo, que significa novo, teria que ter uma menor intervenção.
E aqui nessa charge, né? Deixa eu tirar aqui e diminuir aqui. Ó. Essa charge mostra que existe um sistema, que é o sistema capitalista, que não está nem aí para as questões sociais e para os direitos humanos, que haverá a concentração de renda de determinados grupos, principalmente as antigas oligarquias, no caso do nosso país, a aristocracia, a elite, os industriais, os burgueses, os comerciantes, os grandes latifundiários são os que detêm, né, o poder e a economia e concentram a renda, e os direitos, que é o proletário, o trabalhador, fica à mercê desse neoliberalismo. Ele sustenta, ele trabalha, mas ele continua vivendo dentro da realidade das desigualdades sociais, e os direitos humanos nem sempre são garantidos. Então, o neoliberalismo é uma doutrina política, econômica, que defende o quê? Quais são as características do neoliberalismo? Intervenção mínima do Estado na economia. Isso não quer dizer que ele não tem que intervir, né? Ele intervém sim, mas tem que ser mínimo. Por isso que eu disse que na prática não acontece assim. Toda decisão política acaba afetando a economia. Então, segundo essa doutrina, o mercado tem a capacidade de se autorregular, sem a necessidade da intervenção do Estado, que apenas seria necessária em épocas de crise. Isso também significa que os neoliberais, eles rejeitam a política do Estado de bem-estar social. Presta atenção, o Estado tem uma política chamada bem-estar social, que preconiza que o Estado deve garantir à população condições básicas de vida. Isso, o que é o bem-estar social? Condições básicas de vida para a população. Certo? Mas eles rejeitam, eles quem? Os grandes, né, industriais que estão no topo desse neoliberalismo. Eles não estão preocupados com as questões sociais. Quem tem que se preocupar é o Estado. É o Estado que tem que se preocupar. Hoje a gente vê um pouquinho dessa mudança em relação, por exemplo, as empresas, elas se preocupam hoje em mostrar o que é que eles estão fazendo no campo da sustentabilidade, né? Mostrando que se preocupa com as questões sociais. Essa teoria, ela vem mudando nos dias de hoje. Outros princípios básicos do neoliberalismo: a abertura da economia, ou seja, por meio da instalação de empresas multinacionais, transnacionais. A gente pode citar várias aqui, né? A Petrobras, ela é uma empresa multinacional, petróleo, né? E seus derivados. No nosso dia a dia, nós temos aí várias empresas que elas possuem filiais em vários países. Isso mostra que elas são multinacionais ou transnacionais, grandes marcas. Por exemplo, Coca-Cola, McDonald's, entre outras, Nike, e aí vai. Então, essa ideia de multinacionais, né, ela vem junto com o neoliberalismo. Pouca intervenção do Estado no mercado de trabalho, a adoção de medidas protecionistas, ou seja, para evitar concorrências, eles criam medidas protecionistas para controlar o mercado. Investimentos estrangeiros diretos, desregulamentação, flexibilização de leis econômicas e trabalhistas. E para fazer isso, eles usam muito os blocos econômicos, né? Por exemplo, Brasil, Mercosul, né? Na Europa, a União Europeia. Então, reforma tributária, desaparelhamento do Estado e a onda das privatizações, as empresas privatizadas, né? Essas ações pertencem a várias empresas, por exemplo. Privatizar, vender, né? Se tornar privado, particular e não estatal, ao governo, ao Estado. Essa é a ideia do neoliberalismo. E aqui nós temos um mapa onde mostra, né, a influência do capitalismo, do socialismo, quais são as áreas da periferia capitalista e as áreas dos satélites aí, né, socialistas. Então, o Brasil pertence aí, ó, América Latina, está na chamada periferia capitalista. Já os Estados Unidos e Canadá está na área marrom, capitalismo.
União Soviética, que hoje a maior parte é a Rússia, Europa Oriental estaria no socialismo, China é comunista com abertura para o capitalismo nos dias de hoje. E aqui a gente ainda tem um mapa que lembra muito a bipolarização. Quais são as consequências do neoliberalismo? As duas imagens aqui lhe diz tudo. Concentração de renda, desigualdade social. Você vê de um lado a população se matando para poder ter um emprego, para ter um trabalho, para ter o sustento, enquanto uma minoria concentra a renda e as riquezas. E as disparidades, a gente vê aqui, econômicas, quando a gente vê bairros de luxo, prédios de luxo, ao lado de favelas, né? São Paulo aqui mesmo, a gente vê muito isso, né? Nesse sentido aqui dessas duas imagens. Em todo o país você vai ver condomínios de luxo e moradias irregulares do outro lado, mas é porque a pessoa quer morar numa moradia irregular? Não. Essas são as consequências do neoliberalismo, da nova ordem mundial, do capitalismo, que são as desigualdades sociais. Então, bons estudos, boa prova, bom fim de ano e até os vídeos de revisão.